Embora os oceanos e a vastidão do espaço guardem mistérios que o ser humano ainda nem imagina estarem escondidos, nossos olhos podem se voltar para certas regiões na Terra que também contam com segredos. O gelo. Entre relíquias e recordações do passado, criaturas milenares podem se esconder nas temperaturas abaixo de zero e revelar espécies que os cientistas não tinham descoberto. O que mais nós ainda não sabemos sobre a Terra? Eu sou Ivan Lima e neste vídeo você vai conferir as provas de que o gelo esconde mais coisas do que parece. Por exemplo, o que você faria se encontrasse um verdadeiro tesouro no meio da neve? Por mais que pareça uma pergunta saída de um filme de aventura, esse tipo de situação pode sim acontecer. Nos Alpes franceses, em 2013, um alpinista achou um pequeno recipiente com aproximadamente 100 pedras preciosas. De tudo que ele imaginava encontrar em Mont Blanc, uma das montanhas mais altas da Europa, provavelmente esmeraldas, safiras e rubis não estavam na lista. E ao invés de manter segredo, o alpinista tomou a iniciativa de avisar as autoridades, que encaminharam os objetos para um joalheiro dar uma estimativa do valor. Sabe quanto? De 175 mil a 325 mil dólares. E fora essa surpreendente descoberta, uma pergunta deixou todo mundo intrigado. Como esse recipiente foi parar em Mont Blanc? Bom, a resposta vem direto da década de 50 ou 60. Isso porque em 1955 e 1966, dois aviões da Air India caíram na região. E como resultado, mais de 100 vidas foram perdidas. Acredita-se que as joias pertenciam a alguma pessoa que estava em um desses voos. Não há dúvidas de que foram grandes tragédias, mas elas revelam uma coisa que pode passar despercebido. Ainda falta conhecimento não apenas do que existe no fundo do mar, mas também caminhamos a passos lentos para descobrir o que pode haver nos 20 bilhões de metros cúbicos de gelo do planeta. E enquanto a palavra tesouro pode remeter somente ao que tem grande valor econômico, é preciso lembrar que tesouros não são apenas ouro e prata, meu amigo. Não. Para a ciência, a história por trás de um objeto pode ser ainda mais rica. Pegue o caso de uma espada viking, localizada na Noruega. À primeira vista pode parecer uma coisa simples, mas com um estudo mais aprofundado, descobriu-se que ela tinha 1.100 anos de idade. E a história de como foi encontrada não poderia ser mais aleatória. Um caçador chamado Einar Ambach estava procurando renas nas montanhas de Leja, quando simplesmente achou a arma. E mais intrigante do que isso é o fato de que a espada estava bastante conservada para um objeto que ficou exposto ao ar livre por tanto tempo. Sem falar que o caçador a encontrou a 1.640 metros acima do nível do mar, o que pode fazer dela, segundo o arqueólogo Lars Pillow, a primeira espada viking a ser localizada em uma região tão alta. Acredita-se que a boa qualidade do ferro usado pelos povos vikings seja um dos motivos para a conservação da arma, assim como o fato de que a região em que ela estava costuma ser um ambiente mais seco e frio. E no meio de todas essas histórias, entre as relíquias, memórias e tesouros, você também pode achar criaturas que ainda não foram conhecidas pela ciência. Há cerca de 76 milhões de anos, no que chamamos de período Cretáceo, um réptil voador, com 6 metros de envergadura, viveu onde hoje fica a província de Alberta, no Canadá. Por ser um local com temperaturas mais frias, os paleontólogos trataram de usar a criatividade para dar um nome ao novo gênero de pterossauro, Criodracon boreas, ou
para causar um efeito mais dramático, Dragão de Gelo dos Ventos do Norte. Bonito isso, hein? Só que não se engane pelo nome que pega a viagem nas criaturas fantásticas de Game of Thrones. Na verdade, quando o animal estava vivo, ele não ficava exatamente no gelo. Isso porque, há milhões de anos, essa mesma região do Canadá tinha temperaturas consideravelmente mais altas que as de hoje em dia. E embora os detalhes sobre essa descoberta tenham sido divulgados pelos paleontólogos apenas em 2020, o pterossauro esperou por quase 30 anos para ter seus fósseis definidos como os de um novo gênero, e não de outro conhecido. Antes, acreditava-se que os ossos pertenciam a um animal conhecido como Quetzalcoatlus northropi. Gente, que dificuldade para falar esse nome, não é não? Bom, a confusão aqui se deve à aparência do dragão do gelo, que é razoavelmente parecida com a do primo. Além de fazerem parte do grupo de pterossauros, as arquídeos, ambos tinham características que chamam a atenção em relação aos demais. Grandes pescoços e cabeças. Na verdade, eles eram grandes em tudo, chegando a tamanhos surpreendentes. Só que, neste caso, o Quetzalcoatlus ocupava o posto de maior de todos, com uma envergadura de mais de 9 metros de comprimento. Já quando não estava voando e caminhava pelo chão, o corpo desse pterossauro, até o ombro, passava de 1,80 m de altura. Já imaginou ficar frente a frente com uma criatura dessas? Hã? Você ficaria com medo? Vai dizer que não. Aproveita para ir me dizendo nos comentários enquanto nossa viagem de descobertas continua. Encontrar joias, uma espada viking e até mesmo um dragão de gelo é uma coisa. Agora, achar algo que começou a se formar há 1.300.000 anos é completamente diferente. Diretamente da Antártida, um vulcão surge na superfície com cerca de 3.800 metros de altura, o Monte Erebor. Só que, por mais que ele seja incrivelmente antigo, sua descoberta é consideravelmente mais recente. O vulcão foi achado em 1841 pelo explorador Sir James Clark Ross, e não havia como ter dúvidas do que se tratava, já que a estrutura entrou em erupção justamente no dia em questão. No meio do vulcão existe uma cratera de tamanho considerável, repleta de grandes volumes de lava derretida. E como o Monte Erebor costuma ter algumas explosões em seu interior, ele acabou sendo classificado como o vulcão mais ativo da Antártida. A sorte é que não precisamos nos preocupar com essas erupções, já que elas costumam ser relativamente pequenas. Enquanto isso, o extremo oposto do planeta também guarda seus segredos. No ano de 1930, uma equipe de pesquisadores noruegueses partiu para o Oceano Ártico em uma viagem para analisar as águas e as geleiras da região. Foi então que o grupo chegou até a Kvitøya, uma ilha em que se acreditava que nenhum ser humano havia pisado antes. Só que a verdade estava bem longe disso. Ao analisar o lugar, os cientistas encontraram o que parecia ser a ponta de um pequeno barco, aparecendo em meio à neve. Isso por si só gerou várias perguntas entre os pesquisadores. Questionamentos que aumentaram ainda mais depois que eles acharam equipamentos científicos e itens pessoais. E foi graças a uma jaqueta que estava no meio desses itens que a história por trás daquelas descobertas veio à tona. Na roupa havia o nome S.A. Andrea. Algo não muito familiar, mas que revelou aos cientistas que eles tinham acabado de descobrir os destroços de uma famosa expedição polar de 1897. Naquele mesmo ano, o sueco S.A. Andrea liderou outros 2 exploradores em uma viagem de balão até o Polo Norte. O problema é que depois que partiram, nunca mais se ouviu falar deles.
somente 33 anos mais tarde que se constatou que o balão caiu na ilha de Kvitøya, 2 dias depois de ter partido da Suécia. Felizmente, os 3 não se machucaram com a queda, mas, como não estavam vestidos, equipados e muito menos preparados para esse tipo de situação, as chances de conseguirem voltar para casa diminuíram consideravelmente. Eles até tinham levado um pequeno bote para a viagem, mas nem isso foi o suficiente para que conseguissem atravessar o pesado frio daquele inverno ártico. A maior probabilidade é que o grupo morreu poucos dias depois, após a queda do balão. Mas então, quais dessas descobertas você achou mais interessante, hein? Me diz nos comentários e não se esqueça de dar uma olhada no nosso novo projeto aqui no YouTube, a Fatos Nerd. Por lá, você vai conferir as melhores curiosidades da cultura pop. Aguardamos a sua inscrição. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!